Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem tranquilos. Vamos dar continuidade então ao nosso tópico dentro da paleontologia, trabalhando sobre os processos sedimentares e a fossilização. Tá? Então, nós vamos agora explicar e explorar um pouco melhor os processos que ocorrem desde o momento em que o organismo deixa de estar vivo até ser incorporado dentro das rochas e se transformar em um fóssil. Onde nós encontramos os fósseis, primeiramente, né? Sempre que nós nos depararmos com esse questionamento, a resposta vai estar aí nas rochas sedimentares. Então vejam que nessas imagens eu tenho, na primeira, no canto superior esquerdo, eu tenho conchas de braquiópodes, no canto superior direito eu tenho crinoides, que são invertebrados marinhos também, e aí nas duas porções inferiores eu tenho restos de vegetais com suas folhas encarbonizadas e artrópodes, né? Então nós temos uma imensidade de possibilidades de preservação. Porém, a gente vai descobrir hoje que nem tudo que esteve vivo, fazendo parte da biota, fazendo parte do nosso cenário de vida, nem tudo consegue ser fossilizado, de modo que o registro sedimentar sempre será incompleto. Bom, então onde nós encontramos os fósseis? A resposta está nesse tipo de rocha, que são as rochas sedimentares. Vamos relembrar? A principal característica das rochas sedimentares é exatamente a ocorrência dessas camadas, que a gente consegue observar e rapidamente identificar. Só nas sedimentares? Não, nós também temos a possibilidade de encontrarmos fósseis em rochas que são rochas metamórficas, pois uma rocha que um dia foi sedimentar pode também ser alterada e transformada para uma nova rocha, que agora é metamórfica, e todo o seu conteúdo fossilífero que estava presente enquanto ela ainda era sedimentar pode se preservar e permanecer aí na rocha metamórfica. Obviamente que se a rocha foi dobrada, os fósseis que estão dentro dessa rocha também sofrerão alterações e modificações morfológicas. Só lembrando, né, as rochas sedimentares, elas são formadas a partir do material originado da destruição por erosão de qualquer rocha já existente. Então, é dentro desse tipo de material que os fósseis irão ser formados, e as rochas são constituídas por todos os processos que dão origem, né, à destruição do material já existente e o seu acúmulo posterior aí dentro da bacia sedimentar. Então, se a gente for lembrar, se nós tivermos uma área elevada no nosso relevo, na nossa paisagem, essa área irá fornecer sedimentos e esses sedimentos poderão ser carreados até uma região em que ele será depositado. Então, a gente passa pelo intemperismo e erosão na área fonte, né, sendo esse material transportado até que seja depositado numa região baixa, que pode ser um oceano, que pode ser o sopé de uma montanha, pode ser um rio, e tudo que for baixo irá receber esse sedimento, que será acumulado em forma de camadas, as quais sofrerão processos químicos posteriormente até se transformarem em rocha, tá? Então é na bacia sedimentar que vai ser transformada uma rocha sedimentar. Muito bem. Para o intemperismo, a gente tem a desagregação, né, das rochas que são coesas. Então, agentes intempéricos, tanto físicos como químicos, podem alterar o material que estava coeso na rocha. Ele desintegra. Após a sua desintegração, ele pode sofrer transporte, e este é o processo de erosão, tá? Por dois agentes principais, água e vento. Eles serão transportados,
né, dentro da dinâmica das leis da física, por tração, saltação ou suspensão, ou na dinâmica das leis da química, sendo dentro da própria bacia sedimentar quando ocorre a precipitação. Tá? A tração, ela é quando uma partícula sedimentar ocorre junto ao fundo, como nós estamos observando neste momento aqui. Partículas que são maiores, elas são transportadas se arrastando junto ao fundo. Então, o atrito é bem maior. Nós podemos observar que, por vezes, o resultado de uma partícula que viaja por tração será um certo arredondamento. Tá? No outro extremo, nós temos aqui a suspensão. A suspensão é quando a partícula é tão fininha que ela viaja sem se encostar uma na outra ou sem atingir o fundo, né, do leito, da onde ela está sendo transportada. Então, ela viaja em carga de suspensão. Enquanto houver energia suficiente para carregar, ela continua em viagem. A partir do momento que a energia cai, né, ela vai sofrer a decantação e aí vai ser o momento em que ela vai se acumular junto ao fundo. Na forma intermediária, nós vamos ter a saltação, que é quando nós observamos uma partícula, ora atinge o fundo e ora está aqui na interface água-sedimento, tá? O que governa se uma partícula sedimentar vai viajar por tração, saltação ou suspensão é a forma e a densidade dessa partícula. Então, partículas maiores tendem a serem transportadas por tração e partículas menores tendem a ser transportadas por suspensão. Precipitação é quando nós estamos dentro da bacia sedimentar e ocorre a formação de precipitados químicos, tá? Isso será importante para a gente compreender o processo de fossilização mais para frente. A deposição ocorre, portanto, na bacia sedimentar e é a partir do acúmulo de camadas sedimentares. Então, se a gente for ver, uma última etapa para a formação de uma rocha sedimentar seria agora a diagênese. Então, eu vou ter, né, nesse bloco diagrama uma imagem que resume também todas as etapas do processo de formação da rocha. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, nessas montanhas, a minha área-fonte, que vai sofrer intemperismo, meteorização e erosão, e disponibiliza materiais particulados que serão transportados maiormente por vento e água. Tá? Eles vão ser carreados até chegarem em condições de deposição e eles vão depositar formando várias e várias camadas sedimentares. A partir do momento que uma nova camada sedimentar se deposita aqui no topo, a camada mais basal, a camada mais inferior, ela vai sofrer com a ação do peso, né, da massa acumulada em todas as outras camadas que vierem sobre ela. Então, ao sofrer a ação desse peso, ela vai sofrer compactação. E a partir do momento que ocorrer a compactação, a gente também vai observar a cimentação e a recristalização. É nesse momento que nós vemos a diagênese acontecendo e é a partir daí que partículas que estão desconectadas vão passar a serem partículas coesas, né? Formando assim as rochas, tá? Rocha dura. Então a gente sai de uma condição de grãos de areia soltos, por exemplo, para formar uma rocha do tipo arenito, né? Que são todos os grãozinhos compactados formando as diversas camadas. Bom, após relembrar todo o processo de formação da rocha, a gente pode imaginar que dentro desse sistema ou dentro desse ecossistema, a gente vai colocar a biota, né? Então, nós temos aí vegetais, animais, vertebrados, invertebrados, todo um grupo, toda uma cadeia trófica que interage nesses ambientes. Então,
A partir do momento que nós observarmos a morte de qualquer um ou o descarte de qualquer uma dessas partes orgânicas, a parte orgânica também irá atuar nesse cenário, funcionar, né, como um grão, como uma partícula sedimentar. Então, se nós tivéssemos, vamos supor que a gente tivesse um osso bem nessa região aqui, ele também seria passível, descartado, né? Ele também seria passível de sofrer toda a ação de todos os processos de transporte, deposição, compactação, cimentação, até que finalmente esse osso estivesse aqui em algum lugar fossilizado enquanto um fóssil, né? Preservado enquanto um fóssil, certo? Então, é dessa maneira que os restos orgânicos ou os restos dos organismos são entendidos como partículas sedimentares. E é a partir desta compreensão que a gente pode entender como que se dá a formação dos fósseis, ou seja, como que ocorre a passagem dos restos orgânicos da biosfera para a litosfera. Esse é um assunto abordado dentro de uma área de conhecimento que nós chamamos de tafonomia. Ou seja, dentro da tafonomia, nós sempre estudaremos os processos de preservação dos restos orgânicos, como que eles são preservados, né? E como que a presença ou como que esses processos afetam a qualidade e a quantidade de informação dentro da rocha. Eu disse lá no comecinho da aula para vocês que nem todos os organismos que já estiveram vivos se tornaram fósseis, né? E agora a gente vai descobrir, ao estudar a tafonomia, que o porquê que muitos dos organismos não se tornam fósseis, tá? Então, a gente precisa estar atento a como que se dá o processo de sepultamento, como que se dá o processo de soterramento desses restos orgânicos. É isso que a tafonomia vai estudar. A tafonomia estuda, portanto, o processo de fossilização dentro de duas áreas que são divididas para que a gente possa organizar melhor o conhecimento, a sistematizar melhor o conhecimento. Então, a primeira área é uma área que a gente chama de bioestratinomia, que é a fase em que eu vou estudar tudo o que acontece desde a morte até o soterramento. Será que depois de morto, rapidamente, o meu organismo foi soterrado? Ou será que ele ficou em exposição no ambiente, sofrendo a ação de vários outros processos, transporte, desarticulação e etc. Tá? Tudo isso ficará registrado e vai me trazer respostas com relação ao quão completo pode ser um registro fossilífero. Após, né, o soterramento final, em que o fóssil já está dentro das camadas sedimentares, vai iniciar aquele processo lá de compactação, cimentação, recristalização e tudo que acontece nas rochas aí acabará acontecendo também com os fósseis. Essa etapa 2 eu vou apresentar mais para frente para vocês. Então, vamos prestar bastante atenção nessa imagem. É uma imagem, não está referenciada aqui, mas eu vou falar, é uma imagem que consta no capítulo do livro do Ismar de Carvalho, que é o livro Paleontologia, e é o capítulo que fala sobre o processo de fossilização e a natureza do registro fóssil, tá? Simões et al., os autores. Nesta figura, nós temos dois cenários representados, né? A sequência de eventos da esquerda e uma sequência de eventos aqui na direita. A sequência de eventos da esquerda representa hipoteticamente um ecossistema marinho. Então, nós temos aqui um ouriço do mar, um bivalve de fauna, enterradinho dentro da minha interface água-sedimento e um gastrópode caminhando junto ao fundo, né? Essa é a minha comunidade de vivos, por isso eu chamo de biocenose, tá?
Na minha biocenose, para um cenário hipotético de ambiente continental, de ambiente terrestre, nós temos aqui também a situação de termos aí um bovídeo ou qualquer tetrápode que vocês possam extrapolar, né, em vida aqui pastando e tentando obter o seu alimento, tá? A partir do momento em que ocorre a morte desses organismos, o que a gente vai observar na etapa seguinte é exatamente o retrato de morte. O que ocorre com os meus animais e com os meus vegetais depois que ocorre a morte desses organismos? Bom, se a gente olhar o retrato de morte aqui no ambiente marinho, daquele meu ecossistema hipotético, eu vou começar a observar a desintegração de alguns organismos. Vejam a perda dos espinhos aqui do meu ouriço, né? O retrabalhamento, né? Já temos a colocação aqui do meu molusco bivalve que estava lá em fauna, já não está mais, já está chegando aqui próximo à minha interface. E do outro lado, após a morte, o meu tetrápode não foi soterrado rapidamente. Ele ficou em exposição. E aí, os mortos começam a sofrer decomposição. Ao serem decompostos, eles podem passar pelo processo de transporte, pelo processo de desarticulação, pelo processo de retrabalhamento, pelo processo popular ali, tá? De corrosão, intemperismo, pisoteio, carnivoria, incrustação, bioerosão. Todos esses processos que eu marquei são processos que acabam destruindo o resto orgânico. Veja como ficou o meu esqueleto agora no meu ambiente continental hipotético. Ele já está completamente desarticulado. As partes duras estão em exposição. O que vocês imaginam que vai acontecer se vier uma chuva, se bater um vento? Essas partes provavelmente irão se separar e aí eu não vou ter mais um esqueleto completo soterrado aqui dentro, tá? Do mesmo modo, se eu continuar muito tempo com exposição dos meus restos aqui no meu ambiente marinho, eu também posso acabar sofrendo aqui, ó, já teve quebra, já teve fragmentação, incrustação, bioerosão, de modo que eu vou perdendo cada vez mais a informação conforme o tempo vai passando. Qual é o grande segredo para que a gente interrompa este processo de destruição? É necessário que ocorra rapidamente um soterramento, tá? Tinha soterramento aqui também, mas é importante destacar que este soterramento seja um soterramento suficiente para que a gente consiga evitar de que estes processos todos continuem atuando. A partir do momento que o ambiente isola esses restos, a partir da deposição de uma grande camada de sedimento, aqui eu vou ter restos soterrados e começa uma nova história. Uma história que vai ser a história da diagênese, tá? Dentro da minha camada sedimentar, nos meus restos orgânicos agora, eu vou observar tanto a compactação quanto a cimentação ou litificação, certo? Então agora é o momento em que a minha rocha está sendo formada e dentro dessa rocha eu tenho todos esses fósseis. Muito bem, isso pode se passar por anos, por milhares de anos, até que um dia essa rocha vem à exposição, né, na superfície e nós, enquanto paleontólogos, vamos lá com o nosso martelinho e vamos fazer um trabalho de campo para estudar o afloramento e coletamos uma amostra. Tá? A coleta ela só consegue ser feita a partir do momento em que essas rochas agora estão em exposição. Muitas vezes ocorre em cortes de estradas, muitas vezes ocorre em lavras minerais, em cortes de ferrovias, em empreendimentos imobiliários. Então, toda vez que a gente tiver a oportunidade de ter acesso à rocha fresca, ou seja,
retirada de todo o solo, né? Vegetação e solo, e acesso a cortes com rocha fresca, e essas rochas forem rochas sedimentares, nós estaremos diante da possibilidade de encontrar uns fósseis, ok? Então, lá no nosso ambiente hipotético marinho, a gente consegue amostrar um gastrópode, e no nosso ambiente hipotético continental, a gente consegue amostrar um osso longo. E qual é o nosso trabalho? É pegar esta amostra coletada e tentar contar a história de vida desse fóssil. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu só posso fazer interpretações ecológicas quando eu tiver certeza de que um fóssil conviveu lado a lado com o outro. Muitas vezes essas informações elas são perdidas, né? Muitas vezes eu não vou conseguir saber tudo o que tinha naquele ambiente. Por quê? Por exemplo, o meu ouriço do mar não conseguiu chegar, né? Ele não foi coletado, ele não foi amostrado, e ele foi preservado com placas muito achatadas e que provavelmente, se fossem coletadas, dificilmente nós reconheceríamos a espécie. Do mesmo modo aqui, os ossos do meu tetrápode, eu não sei se eu vou conseguir saber quem era o cara, né? Mas esta é a realidade da paleontologia. O que nós devemos entender é que desde a morte até o meu resto biológico ser soterrado, muita coisa acontece. Por sorte, todos esses processos que ocorrem deixam sinais, deixam registros nos nossos restos orgânicos, né? Por exemplo, se eu tiver um pedaço ou um fragmento de osso ou de concha que seja muito transportado por tração, o resultado final será um fragmento de osso ou de concha completamente arredondado. Então é só eu olhar para o fóssil e fazer as perguntas corretas que eu vou conseguir tentar compreender de onde veio, como vivia e o que aconteceu entre a sua morte e o soterramento final, certo? Então, só para a gente incluir mais um nome aqui para vocês, a interface água-sedimento, essa figura também é do mesmo capítulo do livro, tá, gente? A interface de água-sedimento em que ocorre, né, todos os processos de destruição que eu acabei de comentar com vocês, é chamada de zona tafonomicamente ativa. A partir do momento que eu tenho um soterramento que é suficiente para evitar a atuação de todos esses processos destrutivos, aí sim eu estarei dentro da minha zona de soterramento final. Aí eu vou ver o desenvolvimento completo da diagênese e um dia eu posso vir a amostrar esse fóssil, ok? É necessário que a gente tome muito cuidado durante a coleta, né, para que a gente tenha o cuidado de não misturar as informações. Como vocês viram e relembraram aqui, as camadas mais basais registram eventos mais antigos nas rochas sedimentares, e as camadas mais superficiais, ou mais superiores, as do topo, registram eventos mais recentes. Então, jamais eu posso pegar um fóssil da base e colocar junto com o topo, colocar na mesma bandeja e levar para o laboratório para trabalhar, porque eles não conviveram no mesmo tempo. E se não conviveram no mesmo tempo, jamais conviveram no mesmo ambiente, tá? Então, é isso que tende a acontecer quando a gente observa coletas que não são muito cuidadosas. Então, a gente já tem uma perda natural de informação, desde o cenário de vida, passando pelo cenário de morte, até o momento em que já está soterrado e que depois vira fóssil de verdade. Quando a gente vem a amostrar, a quantidade de informação ela é sempre perdida por conta da ação aí dos processos tafonômicos que atuam até a gente encontrar o fóssil, certo? Voltando à pergunta bem interessante que eu lancei no começo, né? Estava no fórum e vai voltar para o fórum.
é a seguinte: o registro de fósforo ele é completo? Não, ele não é completo, né? Nem todas as informações, nem todos os restos orgânicos conseguem chegar até o registro sedimentar, certo? Por que que isso acontece? Nós vamos trabalhar um pouco mais essas características na próxima aula ou dentro ainda desse módulo, tá? Por hoje, o que eu tinha para vocês é só.